Aleluias, glórias a Deus, a paz do Senhor Jesus, amados irmãos. É mais uma vez que nós voltamos para trazer uma mensagem do Senhor para o seu coração. É o nosso pão diário. Hoje eu não sei como é que está o seu coração, eu não sei quais são as suas expectativas. Eu não sei se você está na expectativa de algo da parte do Senhor, uma cura, uma bênção, um milagre, uma resposta de algo que você está ajuizado e você aguarda uma resposta. Eu não sei como é que está o seu coração nessa noite, mas eu quero declarar nessa noite que você tem um Deus, e esse Deus ele está com seus olhos fitos em toda a terra, amados irmãos, em toda a terra. Ninguém está isenta dos olhares do Senhor. Amém? O Senhor tem os seus ouvidos atentos, ouvindo o clamor de cada um. Ele sabe a sua necessidade, mas é preciso que você entenda que é necessário que você busque a face do Senhor, é necessário que você busque ao Senhor enquanto você pode achar. Algumas pessoas ficam perguntando, mas como buscar o Senhor enquanto eu posso achar? Enquanto você estiver em vida, enquanto você puder estar andando para um lado para o outro, enquanto você tiver voz, você tem como encontrar o Senhor. Amém, irmãos? Então, nessa noite eu tenho uma palavra para o seu coração. O tema é: creia, seu milagre vai acontecer. Creia, seu milagre vai acontecer. Aquilo que você espera vai acontecer. Amém? Agora é preciso que você tome algumas ações. Amém? Que você creia, que você busque. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Então, hoje nós vamos ler o nosso texto, o texto da Palavra de Deus, que ela encontra-se em Lucas 4:24. Lucas 4:24. Lucas 4:24, precisamente o versículo 27. Amém? Nós vamos ler o 24, 24 e o 27. Porque diz assim a bendita palavra do Senhor. E prosseguiu, Jesus, tá, irmãos? E prosseguiu: de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua terra. Vamos agora para o 27. Havia também muitos leprosos em Israel, nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Essa é a palavra que o Senhor Deus tem para o meu coração, para o seu coração nessa noite. Nós vamos falar de um homem que ele era sírio. Sírio, se nós fôssemos colocar o amor de Deus, se nós fôssemos colocar o amor de Deus entre Jerusalém, o povo de Israel e o povo assírio, meu irmão, o povo assírio, ele não teria nada a ver com Deus, amém? Mas nós precisamos estar atento, porque nós temos falado essa semana sobre eleição, amém? Predestinação, mas nessa noite eu quero falar sobre eleição. Eleição é só um pequeno trecho para que você possa voltar à sua memória. Todos foram eleitos por Deus, amém? Todos foram eleitos por Deus, todos. Amém, irmãos? Então, o Senhor Deus, ele elegeu a todos e está buscando alguém que se volte para Ele, alguém que decida vir até Ele. Amém, irmãos? Então, eu não sei se é o seu caso nessa noite, eu não sei para quem é que você tem se voltado durante esse tempo, eu não sei se você tem buscado outros deuses, eu não sei se você tem confiado, tem buscado apenas a força do seu braço, a sua consciência, o seu entendimento, se você tem buscado outros deuses, outros santos, eu não sei o que você tem buscado, mas eu quero dizer para você nessa noite que você tem um Deus que cuida de você e tem a resposta para você. Amém? E é um Deus que ele tem a resposta, ele não te cobra nada mais tarde, nada. Ele só quer que você venha para Ele. Só que você venha para Ele. E você o busque verdadeiramente, seja um adorador, que o adore em espírito e em verdade. Amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. E nós vamos ver sobre esse homem, esse Naamã,
Naamã, ele era o chefe do exército do rei da Síria. Ele era chefe do exército do rei da Síria, rei Aram. Rei Aram era o rei da Síria. E o interessante é que Amã, ele venceu muitas batalhas, ele era um homem muito bem conceituado do rei Aram. Rei Aram, ele tinha como braço direito, ele era um homem que o rei Aram confiava. Era um homem que tinha todas as características de um homem exemplar diante do seu Senhor, diante do seu rei. Amém? E o interessante é que o Senhor Deus, ele dá a vitória a Amã, porque ele sabia que Amã tinha algo no seu coração que um dia iria voltar-se para ele. Amém, irmãos? Então, por que eu digo isso? Porque as vitórias que Naamã tinha, assim diz a palavra de Deus, é porque o Senhor Deus entregava os seus inimigos nas suas mãos. Amém, irmãos? Deus não entrega o inimigo na sua mão se você não for dele, se você não tiver pacto com ele, se você não tiver laços com ele. Ele não te entrega, irmão. Não te entrega o seu inimigo. Amém? Então, é importante que você saiba disso, que é preciso você criar laços com Deus, é preciso você criar intimidade com Deus. Amém? E é preciso que a gente desenvolva, porque a intimidade, ela é desenvolvida através da oração, através do relacionamento, não de um monólogo. Amém? É você falar e você ouvir Deus falar com você. Amém? E é interessante que aqui, Naamã, esse grande general, esse braço direito do rei Aram, ele, numa dessas batalhas contra Israel, ele vence e traz consigo cativo uma menina, uma jovem. E tudo me faz entender que Naamã, ele trouxe essa jovem, mas Naamã, ele tratava bem essa jovem. Essa jovem era escrava da sua esposa. Interessante que, em determinado dia, essa jovem, ela devia estar vendo Naamã diversas vezes, né? Retirando todos os seus apetrechos, todos os seus acessórios de guerra. E ela viu aquela ferida, aquelas chagas em Naamã. E ela diz assim para sua senhora: ah, minha senhora, olha como é que está escrito aqui na palavra de Deus, em 2 Reis 5, no versículo 3. Diz assim a bendita palavra de Deus: disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Amém, irmãos? Amados irmãos, eu quero dizer a vocês o seguinte, irmãos: de Samaria até, ou melhor, da Síria ou de Samaria, da Síria a Samaria ou de Samaria a Síria, é aproximadamente uns 600 a 700 quilômetros de distância. Eu tive fazendo aqui uma verificação, um estudo, dá de 600 a 700 quilômetros, ou um pouquinho mais de distância. E o interessante é que quando a sua esposa ela fala com Naamã sobre esse fato, Naamã ele sai e vai em direção ao seu rei, ao rei Aram, e pede cartas para ir em Israel, em Samaria. Amém, irmãos? Amados irmãos, então você começa a entender que para uma pessoa se deslocar de 600 a 800 quilômetros de distância em busca de um milagre, em primeiro lugar, ele precisa desenvolver o milagre primeiro no seu coração. Ele precisa primeiro acreditar, ele precisa ter fé que aquilo vai acontecer. Amém, irmãos? Porque se você não trouxer um milagre, se você não der vida ao milagre, aquilo que você tanto espera, isso não vai acontecer. Você precisa investir no seu milagre, você precisa investir naquilo que você almeja da parte do Senhor. Existem coisas que nós podemos fazer, mas existem coisas que só Deus pode fazer. Então, dessa forma, você precisa trazer vida àquilo que você necessita que Deus faça por você. E eu quero crer que assim fez Naamã. Naamã, ele percorreu 600 a 800 quilômetros com seus cavalos, com seus carros, com riquezas que ele levava para o rei de Israel. Interessante que quando ele chega ao rei de Israel, o rei de Israel ele rasga suas vestes, porque ele jamais admite na sua mente um inimigo vir até ele para que desse uma cura. Ele diz: eu sou algum Deus para curar este homem?
Oh, meus amados irmãos, nós não somos nada, nós somos apenas um canal do Senhor. Eu quero dizer a você que eu e você somos canais de bênção do Senhor. Amém? O Senhor, Ele quer nos usar. O Senhor quer que nós sejamos flechas polidas nas suas mãos. Amém, irmãos? Precisamos ter consciência disso, irmãos. Precisamos. E assim, Naamã foi direcionado, retornando. Nessa altura, quando Eliseu, o profeta Eliseu, ele sabe que o rei rasgou as suas vestes, ele vai até o rei e diz: ei, envie esse homem até mim. E prontamente o rei envia Naamã até Eliseu. Eliseu não recebe esse homem, ele envia um mensageiro, Geazi. E Geazi que vai dar um recado ao general Amã. Amã, olha só, Eliseu disse para você ir até o rio Jordão, mergulhar 7 vezes que você sairá curado. E Naamã, ele se volta, ele começa a questionar, ele começa a falar dentro de si mesmo: poxa, tantos rios limpos lá em Damasco, lá na Síria, por que eu tenho que mergulhar no rio Jordão? Essa imundícia, vamos dizer assim. A sorte, amados irmãos, que Amã, ele tinha amigos. Ele era um general e era um bom general. Porque até nessa hora tinha um dos seus oficiais e disse a seguinte frase para Amã: meu pai, meu mestre, poxa, se o profeta tivesse dito para você fazer qualquer uma outra coisa difícil, você faria. Mas ele está dizendo algo tão fácil, aqui no Rio Jordão, e mergulhar 7 vezes o Senhor será curado. E Naamã, ele acata essa posição do seu amigo. Você precisa ter amigos, sabe, irmão? Você precisa ter amigos. Você precisa ter amigos que te circulem. Porque, às vezes, no momento de dúvida, o seu amigo, ele vai te orientar, ele vai te direcionar. Amém, meus amados? Louvado seja o nome do Senhor. E assim Naamã acata, assim Naamã, mesmo olhando para o Rio de Jordão e vendo aquela sujeirada, mas ele resolve, ele decide mergulhar 7 vezes e após os 7 mergulhos, ele sai curado, irmãos. O seu milagre é chegado, o seu milagre ele é alcançado, porque Naamã, em primeiro lugar, ele teve fé. Eu digo a você, foram de 600 a 800 quilômetros. É muita distância, irmãos. Mais longe do que daqui para São Paulo. Quase chegando ali em Paraná, mais ou menos. Muito chão, muito chão. E de cavalo, de carro, e ele com aquelas chagas, com essa lepra, devia ter sido um incômodo muito grande. Mas ele cria que o seu milagre ele ia receber, amém? Então que nessa noite você já comece a aguardar, já na expectativa do seu milagre, daquilo que você tem aguardado no Senhor, porque virá em nome de Jesus, amém, irmãos? Creia, Jesus é o caminho, Jesus é o caminho, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai se não for por intermédio do Senhor Jesus, amém? Então clame em nome de Jesus. Creia que seu milagre vai acontecer. Amém, irmão? Eu vou orar com você nessa noite. Querido Deus, querido Pai, muito obrigado, Deus, por esta noite, noite de palavra, noite de milagre, ó Deus, noite, ó Deus, de tirar desespero, Deus, daquelas pessoas que estavam, Deus, desesperadas, aguardando uma resposta tua, Deus, mas hoje eles sabem, eles reconhecem qual é o caminho, ó Deus, para alcançar a Deus. É através de Ti, Senhor Jesus, e que, Senhor, seja o canal, ó Deus, que isso seja o link, o elo de ligação entre o homem, entre o pecador e Deus, para que o milagre seja alcançado e teu povo possa te glorificar. Aleluias, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor e até amanhã com o Pão Diário com a pastora Eliane e um beijo no seu coração. Amém?